Deixa eu... Pronto, deixa eu desativar aqui o som. Vamos lá. Continuando. Você está prestando? Pronto, então continuando. Essa ideia é central dentro da teologia paulina. Você pode observar que todas as cartas de Paulo, sempre Paulo coloca as questões jubilosas de enviar a sua carta. Independente de podendo ser uma igreja problemática, como a igreja em Corinto, ou a igreja, como a igreja em Filipe, e também uma igreja em Tessalônica, que trouxeram poucos problemas resolvíveis pelo apóstolo Paulo. Mas nesse sentido aqui, deixa eu explicar esse texto aqui melhor aqui no grego, para você entender aqui. Deixa eu ver se está aqui o texto. Texto paralelo. Aqui é melhor. Vamos lá, a frase não está em forma horizontal, para estar na forma vertical. Está vendo aqui? Todos esses verbos aqui, hairete, tanto é a primeira vez que é citado, regozijai-vos, e depois, novamente, a palavra regozijai-vos, todas essas duas palavras, ela está no presente do imperativo ativo. O que é que Paulo está falando? Veja só. Paulo, ele tem N motivos, se é que eu posso dizer isso, de estar totalmente triste. Uma pessoa para estar em depressão em potencial. Mas o apóstolo Paulo, ele não está, mesmo em uma situação terrível, calamitosa, diametralmente oposta a uma realização pessoal, porque quando Paulo escreve essa carta, ele está aonde? Ele está na cadeia. Quando o apóstolo Paulo ele confecciona essa carta, ele coloca esses dois verbos de forma imperativa. O que Paulo está dizendo não é uma escolha da audiência originária dessa carta, não. A alegria cristã é um imperativo direto. É uma ordem que ele está dando para a igreja. Por quê? Veja só. Para Paulo confeccionar essa carta, eu até falei isso mais ou menos de forma mais panorâmica em outras aulas. Paulo, ele confeccionou essa carta, para você entender melhor, quando ele estava na cadeia. Na cadeia, essa carta dele é uma carta resposta, não acidental, à preocupação inicial da igreja. Qual era a preocupação da igreja em Filipe? Ora, o pastor da nossa igreja, ele está preso? Literalmente, se é de forma injusta, porque ele é uma pessoa em Cristo, uma pessoa boa, literalmente essa pessoa está triste. Você acha que algumas pessoas entram numa ambiência tétrica, como suicídio, ou desespero, ou depressão, de forma casuísta, principalmente quando você é de forma injustiçada? Imagina agora um pastor, como a gente viu um caso que foi registrado, isso eu acredito que foi na igreja adventista, de um pastor, quando terminou a sua EBD pela manhã, uma jovem da igreja pediu um microfone porque tinha algo de especial para falar da vida desse pastor. E quando essa jovem pega no microfone da igreja, ela disse que era amante do pastor. E todo mundo ficou em estado de choque. E outra coisa, e além disso, ela disse, eu tenho como provar, porque eu sei marcas que ele tem em determinadas regiões, que eu não vou abordar aqui, que só a esposa dele sabe. E disse à esposa dele as marcas e ela confirmou. Com isso, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o seu ministério, perdeu a sua família e ele foi morar em um lugar distante da cidade. Depois de anos, essa jovem fica doente. E ele chama, ela convoca naquela mesma igreja outra reunião para dizer que tudo o que ela tinha dito era mentira. Quando visitaram aquele pastor, ele estava num estado de putrefação da alma. E as perguntas dele foram as seguintes. Vocês vão restituir o meu ministério? Vocês podem restituir a minha família? Sabe o que aconteceu? Morreu logo, após aquela situação. Aqui no estado de Pernambuco, um homem foi acusado de assassinato, passou mais de 30 anos no presídio Armobruno. Acusado de uma coisa que ele não fez. Ele sai da cadeia, existe um novo julgamento dizendo que ele era inocente. Aquele homem entra no quarto, ora e morre.
devido à tristeza intensa que aquele homem estava. Agora imagine uma pessoa que abjetou tudo da sua vida que era de relevância, importância e de ascensão social em prol da causa do Evangelho da graça de Cristo. O homem que conseguiu, com o poder do Espírito Santo, pregar para escravos, livres, procônsulos e outras pessoas o Evangelho da graça de Cristo. E agora esse homem se encontra em uma cadeia totalmente salubre. O que é que a igreja naturalmente diagnosticou? Simples. O apóstolo Paulo ele está triste, porque foi preso de forma injusta. E ele tece essa carta até Thomas Watson, o próprio William McDowell, o próprio William Buckley, Hernando Lopes, Simon Castman, William Hendricks e outros puritanos, na historicidade dessa interpretação, vai dizer que essa carta é um tributo de Paulo a Deus e ele demonstra isso através da sua alegria, mesmo em uma ambiência diametralmente oposta à realidade da qual ele vivia outrora. Por isso, meus irmãos, que essa carta é chamada de Carta da Alegria. Lógico que ninguém quer pagar um ideário aqui totalmente contrário. Dizer que o cristão ele não pode sentir tristeza, ou um cristão ele não pode ter depressão, porque a defectibilidade do pecado, ele atinge todo o nosso ser, inclusive a nossa mente, que direciona toda a nossa vida. Pode acontecer de um cristão estar em depressão. Isso aconteceu com Charles Haddon Spurgeon, que além disso tinha gota, assim como o próprio Calvino, que também teve problemas emocionais devido à simultaneidade de problemáticas existentes na sua vida. Não é errado dizer isso. Até alguns dizem que George Whitefield também teve problemas emocionais em relação ao fardo ministerial. E Paulo, ele tece esse tributo a Deus através da alegria e pede que a igreja, literalmente, seja uma igreja alegre. É uma ordem, muito bem, Patrícia. É uma ordem expressa por Paulo de Cristo. Vocês estão me entendendo, amados? Sim ou não? Sim. Uma pergunta aqui da internauta. O que foi, Patrícia? A pergunta é o seguinte, amados. Sim, tudo bem, mas a pessoa pode se sentir triste? Sim, claro. O cristão ele não pode viver triste. Ele não pode entrar nesse existencialismo, está aqui meu sociólogo Caio para me ajudar, esse existencialismo de Jean-Paul Sartre, ou pessimismo de Nietzsche, ou até mesmo evocar a figura dos epicureus, que diziam que a pessoa ser alegre ou a questão de ter um estado sentimental é errado. Não, não tem nada a ver. Lógico, o cristão pode ter tristeza. O próprio Senhor disse, a minha alma está angustiada até a morte. Isso não tem problema nenhum. Mas, está respondida a pergunta, Patrícia? Mas, partindo desse pressuposto, vejam só. Primeiro, o que nós temos que entender na Aristologia paulina. Primeiro, a alegria dentro da cristandade é uma ordem, é um imperativo. Eu vou lhe mostrar por quê. Primeiro, todo cristão, lógico que existem fraquezas, existem problemas de ordem moral com o crente, existem problemas nós somos pecadores, como o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Deus veio salvar todos os pecadores e eu sou um dos principais. Romanos 7, Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está em mim, isso eu faço. C.S. Lewis disse que a questão da defectibilidade moral que nós temos é provada nas nossas ações, porque nós lutamos mais para fazermos as coisas boas do que as coisas más, porque as coisas más são de forma automática.
O próprio Calvino dizia, aquilo que você vê de bem em mim é Cristo, e o que você vê de mal sou eu mesmo. Lógico que eu não estou amputando essas questões, essas verdades, essas valorações axiológicas, históricas e exegéticas dentro da caminhada cristã. Lógico que isso existe. Quem tem um estado de plenipotenciário não sou eu. Eu sou um pecador miserável, desgraçado, cego e nu. Lógico que eu não estou amputando isso. Mas a haristologia, esse conhecimento da alegria dentro da cristandade, todo cristão tem que entender que é uma ordem. Eu vou lhe explicar por quê. É uma ordem porque Cristo morreu por nós. Vamos ver Filipenses capítulo 1, verso 1. Perdão. Vejam Gálatas capítulo 1, verso 2 e verso 3. Alguém está com o texto na mão? Gálatas o quê, professor? Verso 1, 2 e 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. O que é que Paulo está dizendo? Graça e paz da parte de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Graça e paz. Graça, para você entender, vem do mesmo cognato. Graça em grego é charis, que quer dizer favor imerecido. O que é o favor imerecido da parte de Deus com relação à nossa soteriologia? Diz lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se jacte, porque somos feituras dele, criados em Cristo, predestinados ou pré-ordenados para as boas obras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, Paulo vai dizer o seguinte, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque antes eu fui perseguidor da igreja. Paulo está dizendo isso. Mas... Eita. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. A nossa motivação por estarmos alegres é porque nós éramos pobres, desgraçados, cegos, condenados à morte, mas Cristo encarnou. Tem um anjo aqui que apertou o som. Pronto, agora. Mas Cristo encarnou-se, fez carne por nós, nos resgatou, como diz lá em Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porquanto está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, nós estávamos condenados ao pecado pelas nossas próprias obras, como diz Isaías 64. As nossas obras elas são trapos de imundícia. E o que é que acontece? Nesse sentido, Paulo está dizendo que nós não devemos estar tristes, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. A alegria cristã, a haristologia, ela é baseada não no nosso estado emocional, não é no nosso estado financeiro. A haristologia cristã é baseada em Kyrio. Olha aqui a expressão. Em Kyrio, ou Kyrio. Está vendo essa expressão aqui? Essa preposição em, literalmente em grego, quer dizer dentro. Literalmente dentro da pessoa de Cristo. Eu vou dizer algumas motivações por causa disso. Tem até no livro Cristologia do Novo Testamento e tem um livro que é chamado Jesus Cristo é o Senhor, que eu vou mandar para vocês, que eu acho que eu já mandei para vocês, que é o livro de Gordon Fee. Jesus Cristo é o Senhor, na perspectiva do apóstolo Paulo. E tem também Jesus Cristo é o Senhor, que é um clássico,
Mas eu estou com o nome do autor na minha boca, mas eu não estou lembrando. Não é Harris. Eu me esqueci o nome. São livros que tratam sobre a questão do senhorio de Cristo. Essa ideia de senhorio, de senhor, é um título totalmente cristológico, porque ele se intercambia com, ele é intercambiável, tá certo? Com a expressão veterotestamentária Yahvé, que a tradução tem como Senhor. Por exemplo, Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43, 2, vai dizer, quando passares pelas águas, eu sou contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor. Esse título é intercambiável com o título de Deus, veterotestamentarmente, como Senhor. Essa é a ideia. Agora, só que esse título, como Senhor, ele é diametralmente oposto ao título dos líderes, dos imperadores, principalmente na época de Jesus. Tem um livro, Os 12 Césares. É Quécares, né? Não é Césares em latim. Mas 12 Césares de Teutônico. Alguém já leu esse livro aqui? Já ouviu falar? Já li algumas coisas dele. Você viu ali que todos os imperadores, o único que não era homossexual só era Cláudio, né? Mas vamos lá. Deixa eu explicar para você. O imperador, ele assumia, principalmente quando Augusto assumiu o trono e colocou o Império Romano em cena, depois da queda de Marcos Antônio, quando ele assume o título do imperador, e o primeiro cidadão literalmente romano, o que é que acontece com a personificação dele? Ele é deificado, acabando com o triunvirato, que eram governados por 3 líderes, Roma, acaba com essa ideia, e a partir daquele momento, ele vira tanto sacerdote, mas ele é deificado com o título de Senhor. Quando os cristãos, está lá no livro de John Fox, que é o livro sobre os mártires da igreja, que aconselho a você ler também. Nesse livro ele vai dizer que muitos cristãos, eles foram condenados à morte, por não adorarem a quem, meus irmãos? A quem? O imperador. A César, que tinha o título de Senhor, literalmente. Lembra que Paulo está endereçando uma carta para uma comunidade cristã que está inserida no Império Romano. E, como diz Simon Cashman no seu comentário, ele vai mostrar claramente, que a maioria dos cidadãos da cidade de Filipe eram, sabe o quê? Soldados romanos aposentados, que deviam a sua devoção ao imperador. O que Paulo está dizendo é que a sua alegria não depende dos... E o apóstolo Paulo aqui indica, ele estava preso embaixo da casa do imperador, em que todas aquelas pessoas tinham ele como Senhor. A alegria, por isso que é muito problema, irmãos, com a nossa semi-idolatria política. Porque nós, como disse John Calvino, que o nosso coração é um eterno fabricador de ídolos, nós colocamos a nossa esperança messiânica em terceiros. Perdão. Em pessoas fadadas ao fracasso igual a nós. Em uma perspectiva política. Ou se o dólar está alto, ou se o dólar está baixo. Ou se a nossa funcionalidade eclesiológica garantisse uma questão de uma alegria perene. Por isso, vejam só, por isso que a maioria das pessoas no mundo estão doentes, mas não fisicamente, mas emocionalmente. Já diziam os helênicos que mente sã, quem disse isso foi Sócrates. Corpo sã. Agora você pega um homem pequeno, velho, preso pelas pernas,
na antessala do martírio, com sangue esguichante perto de onde ele estava num presídio de segurança máxima, onde um gladiador romano estava do seu lado, vigiando, trocando o turno 3 por 24 horas, 3 pessoas a cada 24 horas, não tendo a conta bancária gorda, não tendo, ele já tinha objetado a ideia de, como professor, a gente viu isso na aula de metodologia, já tinha objetado essa ideia. Aí Paulo disse, alegrai-vos dentro do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. No ano de 2006, com a graça de Cristo me salvou, minha tia inventou de abrir uma lan house, amor, nos matos, lá onde eu morava no Curado 1. E nessa lan house, 2008, minha primeira pesquisa que eu fiz na internet foi: qual é o grupo de pessoas mais alegres no Brasil? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dá a resposta, é o IBGE. As pessoas mais alegres são os cristãos. Por isso que a nossa haristologia parte do pressuposto que a nossa alegria não é no dólar, A nossa alegria não é na nossa situação financeira. A nossa alegria não é no status quo. A nossa alegria é dentro de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Na teologia do segundo templo, deixa eu perguntar aqui a vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, vocês podem abrir. Alguém aqui já ouviu falar na teologia do segundo templo? Eu não. Mais alguém? Não. Caião? Só na sua aula, professor. Se eu falar algumas coisas lá. Lá eu falei, né? Misaki? Luciana, Adreilson? Então, deixa eu lhe explicar. A teologia do segundo templo é uma teologia reconstrucionista. Quer falar, Luciano? Pode falar. Não vi não. Primeira vez, viu? É a primeira de muitas. Mas vejam só. É porque, veja só, o nosso mercado hoje aqui no Brasil, até o acadêmico, Caio, digamos que é não muito rentável trabalhar nessa perspectiva. E é mais doloroso trabalhar nisso. Eu vou mandar um livro para vocês, eu já mandei livro para vocês, vou mandar de novo, A Sombra do Segundo Templo, e vou também fontes judaicas do Novo Testamento e algumas coisas relacionadas à enciclopédia judaica, que trabalham dessa forma. A teologia do Segundo Templo é a teologia do tensionamento messiânico. Por quê? Vejam só. Principalmente, a expectação messiânica cresce porque Israel, depois do exílio da Babilônia, ele está sobre a égide de outros déspotas ou de outros impérios, como aqui vocês queiram. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Existe essa crescente expectativa messiânica. E na teologia do Segundo Templo, principalmente pelos essênios, porque tinha uma literatura mais particularista, aqueles que fizeram o Mishnah e o Gemara e o Talmud, eles diziam o seguinte: quando o Messias aparecer, a nossa alegria vai ser a mesma alegria litúrgica. Qual é a alegria litúrgica? Principalmente no dia do perdão. Embora que passassem 25 horas em completo jejum, tá certo? Que é a festa de Yom Kippur, que é a festa de onde as pessoas vão pedir perdão, mas existe um apogeu de alegria, uma esfuziência em relação ao Messias, que quando ele vier as coisas vão ser restauradas e a alegria outrora roubada pelos nossos próprios pecados e também por estarmos sendo capitaneados por outros povos, nós voltaremos a ser alegres.
Essa é a ideia da teologia do segundo templo. Dessa liturgia, dessa volta. Vocês lembram que de Isaías? Aí, pastor, o senhor está falando de Isaías, sim. Eu vou só dar uma dica aqui para vocês. 60% da construção dos textos de Paulo, a base é Isaías, Gênesis e Salmos. Já fico logo consciente disso, tá certo? Porque tá certo, Misak? Tá certo. Foi aqui que Misak colocou, sem problema nenhum. E o que é que acontece? Os textos messiânicos, principalmente restauracionistas, o que é que diz Lucas capítulo 4, verso 17? Você que está com a Bíblia, leia, por favor. Não vou falar decorado, mas veja o que acontece. Lucas 4, 17. Vamos lá. Lembrando que Lucas, ele é um moço petrino, tá ok? Ele confecciona os evangelhos, além de pegar vários materiais, ele faz isso aos pés do apóstolo Paulo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: Pode falar. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dá-lo e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até aí, Gustavo, até aí. O que Jesus disse? Hoje se cumpre o que diz as Escrituras. Esse livro de Isaías, que ele é citado na sinagoga, é de Isaías 61, que é a parte onde fala da restauração, literalmente, de Israel. Isaías 61, mais na frente, você pegar verso 3, vai dizer: a ordenar os que estão tristes em Sião, que lhe deem óleo de alegria, ao invés de espírito quebrantado, a dar vestes de louvor, para anunciar, literalmente, que o Senhor é a minha justiça. Esse texto é a ideia central trabalhada pelos apóstolos, principalmente Paulo, da alegria através da vinda do Messias, porque quando o Messias resgatasse o povo, ia tornar a ter essa alegria litúrgica. Você acha que foi sem querer que deram Isaías 61 a Jesus, foi isso? Ou porque você acha que ele cita dizendo: e hoje, esse dia, se cumpriu? É o texto, literalmente, que fala da libertação de Israel e a sua restauração. Para dar vista aos cegos. Há uma parte na teologia que é disputável, porque no texto de Isaías 61 não fala de ressurreição. Mas Jesus cita a ressurreição. Por quê? Para mostrar que ele é Deus, literalmente. Pela ideia de ressuscitar mortos. Aí você vê, intercambia-se com a ideia que nós estamos lendo. Alegrai-vos em quem, meu irmão? Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Cristo sendo o Senhor. Senhor quer dizer, tendo a parte epicentral da nossa existencialidade, você pode ter certeza que mesmo em face da perseguição, da dor, na prisão, em outras coisas, é onde nascem os mais belos hinos. É o momento onde a graça de Cristo, a pessoa começa a se embevecer por essa graça de Cristo.
Por isso que a haristologia ela não pode ser em outra coisa, em outra pessoa. A haristologia, que é uma bomba na teologia da prosperidade, e na teologia coach, a nossa alegria ela é no Senhor. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa existência, ele é o centro da vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos evangelistas, de Irineu de Lyon, de Erasmo de Roterdã, de Martim Lutero, de Teodoro de Beza, de Leonardo Ravenhill, de David Wilkerson, de Billy Graham e dentre tantas outras pessoas que passaram por lampejos existenciais. Esse é um dos pontos. Alguém tem alguma pergunta, amados? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Tem certeza? Lembrando que para você receber o seu certificadinho lá no final, você vai ter que fazer uma prova. Tá certo? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Alegrai-vos no Senhor. Olha aqui o advérbio. Advérbio de tempo. Isso é a expressão de pan. O nome é pantote. Isso aqui em grego, a linguagem é essa. Mas é a junção de duas palavras. Pan quer dizer todos ou tudo. O tote é a ideia de tempo, quer dizer sempre. Por isso que é imperativo. A parte da haristologia é uma parte continuada. Digamos que é atemporal. Por isso que a alegria, essa haristologia, ela é supracircunstancial. Olha aqui. O texto grego está aqui. Outra vez vos digo. Esse erro, ele é um futuro. E está aqui, mais uma vez, um imperativo. Alegrai-vos. Imperativo, sempre, no Senhor. Por isso que Paulo repete. Geralmente, quando você vê a expressão reduplicada na Bíblia, é porque ele quer dar o quê? ênfase. Ele quer mostrar, ele quer reforçar o seu pensamento. Então vamos lá à questão dos efeitos da haristologia. Os seus efeitos. Versículo Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1. Deixa eu colocar aqui no texto, aqui para ficar melhor. Tá dando para ver a tela aí, amados? Tranquilo, certinho? Sim. Sim, professor. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa haristologia. Preste atenção aqui no primeiro tempo. Em primeiro momento aqui. O que é que diz aqui? Paulos kai Timotos doloi. Iesu Christo pacintos hagios. En Christo Iesu toi osien Filipos. Sim, episcopóis kai diáconos. Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Pronto. Aqui é a parte, uma das partes epicentrais em relação à haristologia paulina. Literalmente. Posso fazer uma pergunta a vocês? Sim ou não? Posso mesmo? Com essa empolgação? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no texto. Só aqui, meus amados irmãos, você entende literalmente o que é caminhada cristã, o que é haristologia. Primeiro ponto que a gente vê aqui. A haristologia cristã não mostra, literalmente, que nós somos pessoas individuais. Que é isso, professor? Nós não somos indivíduos? Sim. Nós somos indivíduos. Nós não somos individuais.
Individuais, no sentido, não é que nós temos uma certa discricionalidade. Nós temos, ou o que nós chamamos na psicologia de idiosincrasia, que é marcas peculiares de cada pessoa. Todos nós temos. Paulo, ele é velho, no sentido, é ele que diz, né? Não estou dizendo que ele é literalmente velho na perspectiva que a gente tem hoje. Mas Paulo é velho, mas ele está junto de quem, amados irmãos? De quem? Timóteo. Paulo e Timóteo. A haristologia passa de um pressuposto que não existe individualidade dentro da cristandade. Existe um amálgama de subserviência de tudo em todos para Cristo. Eu sou servo de Cristo e sou servo também da sua noiva amada, da sua igreja. Não existe pedestais dentro da cristandade. Não existe isolacionismo dentro da igreja, ou até mesmo absenteísmo. Absenteísmo é a ideia de que uma pessoa ela diz que pertence a um lugar, mas quase nunca vai lá. É mais ou menos a filosofia do desigrejismo. Está mostrando claro aí. Veja só, Paulo e Timóteo. Paulo, ele é um apóstolo, já é um senhor, juntamente com Timóteo, mostra essa ideia de intercambialidade, de subserviência de Deus para todos. Servos de Jesus Cristo, que é o doloi. Vocês sabem a ideia de servo. Eu já entrei aqui na questão, literalmente, do servo, na perspectiva do primeiro século. Entrei aqui, cara, me lembra aí. Tu que está em todas as aulas. Cadê Adreilson? Adreilson saiu, foi? Som? Então, já que eu não falei, veja só. A ideia de servo de Deus é que lá no primeiro século, os servos, eles tinham uma gargantilha, e nessa gargantilha, o nome dele estava lá e o nome do seu senhor também. De maneira que quando as pessoas o vissem, se caso eles surgissem, esses servos, ou esses dolos, no caso da Tuloi, no caso do Dulos, as pessoas, se ele surgisse, as pessoas viam a quem ele pertencia. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Olha a subserviência dele. Assim que a roupa também da diferenciação, o Patrícia está me ajudando aqui em relação aos profetas, que estão em Filipe. Paulo escreveu somente a carta aos Filipenses, seus irmãos? Não. Paulo escreveu quantas cartas? 12. Paulo escreveu quantas cartas, amados irmãos? 12. 13. 13 cartas. 13 cartas. Paulo disse que só tem crente em Filipe, é? Tem crente em Coríntio. Tem crente em Tessalônica. Tem crente em Éfeso. Tem crente em Colossos. Tem crente em vários lugares. A igreja, ela nasceu para nós, indivíduos, perdermos essa individualidade e sermos subservientes a todos. Aí, pastor, o que é que tem a ver com isso, alegria? Tudo. Tudo. Uma pessoa, quando está com a predisposição em ter depressão, o que é que ela faz? É o quê? Vive o seu isolacionismo. Mas quando eu entendo esse meu encaixamento dentro do corpo de Cristo, isso naturalmente é um óbice para a tristeza. Por quê? Porque eu entendo que eu não estou só. Deus está levantando pessoas para cuidar de mim também, independente se eu sou pastor ou não. A prova é disso que Paulo está escrevendo uma carta, o pessoal mandou dinheiro para ele, porque estava preocupado, porque o pastor da igreja estava na cadeia. Por isso que ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 8, a graça de Deus foi dada à igreja da Macedônia, que é a igreja de Filipe, que houve abundância do seu gozo, porque da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, e isso eu testifico porque deram acima do seu poder, porque teve uma fome em Jerusalém,
A igreja em Macedônia, sendo pobre, miserável, ajudou a igreja lá na Judeia. Isso é cristianismo. Isso até, esses livros, né, que nós vemos sobre psicologia, até o próprio glamoralizado Augusto Cury fala sobre isso. Quando nós estamos dispostos a fazer com a questão de ajudar as outras pessoas na ambiente do altruísmo, literalmente existe uma dosimetria de alegria por se sentir necessário em ajudar outras pessoas, e essas pessoas têm uma capacidade ínfima de entrar em depressão. Está aqui minha amiga Patrícia, que é especialista biógrafa de John Charles Hyde. Ela está dizendo o seguinte, que John Charles Hyde no livro vai dizer: quer sentir feliz, ajuda as outras pessoas, é? Quer estar sempre feliz, ajuda. Vai pro livro, viu? Vai pro livro. Ajude outras pessoas. Qual é o prazer do inferno de Satanás? Isolar os crentes. Não ter comunhão. O que diz o Salmo 133? Quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em quem, irmão? Desavença? Chocarrice? É isso? Que vivam em união. É como se o óleo que desceu sobre a cabeça, que desce a barba de Arão até a orla da sua veste, é como o orvalho que desce até Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Até Jesus, irmãos, pediu ajuda a outras pessoas. É algo até, digamos assim, que é antagônico. Pediu para que os 3 discípulos orassem, porque a alma dele estava como, irmãos? Angustiada até a morte. Quando nós entendemos que somos um corpo em Cristo, que servimos outros para Cristo, independente de qualquer ambiente ou funcionalidade eclesial, literalmente, nós vivemos em alegria. Veja o que diz o texto. Graça a vós, graça é o quê? É a causa efetiva da nossa soteriologia. Graça é o favor imerecido de Deus para os homens, que a gente acabou de falar aqui. Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e essa graça, pronto. Aonde abundou o pecado, superabundou a, Romanos 5:20, a graça. E paz é o resultado dessa graça, que é a palavra eirene. A paz, que é o efeito do qual nós temos, é uma paz de forma verticalizada, de cima para baixo, que é a paz que nós temos em Deus, e a paz horizontalizada do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o reflexo. Eucaristia, né? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Verso 4. Olha como Paulo está triste da cadeia. Como é que ele diz? Verso 4. Do capítulo 1. Está aqui na tela de vocês. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha aqui para mostrar em grego as questões, né? Olha aqui a palavra. Olha aqui a alegria aqui, ó. Raras. Olha a palavra graça. Raris. É tudo cognato, tá vendo? É quase a mesma coisa, ó. Fazendo sempre triste, Paulo está triste, é? Como obrigatoriedade, como mecanicismo, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha aqui a sinergia aqui de novo, ó. Pela vossa cooperação, ó, koinonia, que é mais ou menos os grupos de louvores que tem na igreja, né? No evangelho
desde o primeiro dia até agora. O serviço da igreja em Filipe não só foi no momento da causa da salvação, não. É do primeiro dia até agora, que no mínimo aí tem uns 4 anos, de 4 a 5 anos, os historiadores vão dizer, da onde Paulo, lá em Atos 17, até Paulo enviar essa carta da cadeia. Quer dizer que houve essa coinonia, a comunhão, essa intercambialidade entre os irmãos para servir a Jesus Cristo. Vamos lá. Verso 6. A alegria cristã aqui, ó, parte de outro ponto. Qual é o ponto? Lê aqui o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe qual é a alegria de Paulo aqui? É que você não é um elefante branco. Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês aqui. Alguém sabe me dizer o que é elefante branco, irmão Luciano? Meu presbítero Luciano? Sei não, professor. Primeira vez. Estou aprendendo com o senhor. Aqui a gente aprende junto, né? É verdade. E aí, Caião? Meu sociólogo Caio. Caio? Professor, assim, mais ou menos o que entende, assim, é algo que não tem serventia, assim. É mais ou menos isso, né? Os irmãos querem opinar mais? Francisco, Gustavo Francisco, o irmão Isaac não pode, ele disse que está com um probleminha aí no seu microfone, na sua tela. Estou anotando aqui. Dona Leandra, sabe o que é isso? Que nós não somos o elefante branco, isso mantém a alegria e a efusiência do apóstolo Paulo? Não. Deixa eu te explicar. Essa expressão, eu aprendi ela em 2011 no Fantástico, né? Infelizmente foi no Fantástico, mas vamos dizer. Um elefante branco, isso no Oriente não, na Índia, quando o rei não gostava de uma pessoa, ele dava um elefante branco. Era muito caro para se manter e não tinha, como o Caio colocou, serventia para nada, era só preguiçoso. Aí aplicaram-se esse termo nas obras aqui no Brasil. Um elefante branco é algo que começa a ser construído, mas não é construído. Você conhece obras inacabadas, que poderiam ser acabadas e não foram? Só para você ter ideia, um hospital em 88 que atenderam uma demanda de quase 3 mil pessoas em Goiás. Foi construído inicialmente no ano de 88. Não terminaram até hoje. Uma ponte em São Paulo, a verdade em Santos, que ia acomodar o fluxo de carro. Vocês sabem que em São Paulo, como aqui em Pernambuco, o trânsito é pífio. Que ia desafogar inúmeras pessoas, com uma valoração de mais de 100 milhões de reais. Sabe o que aconteceu? Começou e não terminou. Só prejuízo. Um aeroporto, se eu não estou enganado, não é no Mato Grosso também, em Goiás, que custou mais de 30 milhões aos cofres públicos. Depois ele construído, sabe o que descobriram? Que ele foi construído na parte errada, que tinha uma montanha perto, e quando o avião fosse aterrissar, ia ter vários problemas em relação a isso. Poderia causar morte de muitas pessoas. Isso é elefante branco. E um dos senadores, falando sobre essas questões do que eu vi no Fantástico, causava quase 30 bilhões de déficits ao erário público aqui no Brasil. 30 bilhões. O hospital que tem aqui, em Paulista, que é de grande porte, que é o Miguel Reis, não é isso, Patrícia? Miguel Reis. Eu me lembro que ele custou aos cofres públicos a bagatela de 8 milhões de reais. Com 30 bilhões de reais, você acha que dá para construir quantos hospitais, somente no momento de pandemia como esse? É a ideia do subfaturamento. A mesma coisa, um colégio que ia aportar mais de 3 mil pessoas em Fortaleza, lá na terra do maldito do Ciro Gomes, que não foi construído esse colégio, virou um elefante branco. As praças públicas,
e outros tipos de promessas infindáveis das campanhas políticas que deram um déficit de quase 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí essas obras são chamadas de elefante branco. Não servem para nada. Começaram a construir ou tiveram um projeto e não foi construído. E o senador disse o seguinte: um dos grandes problemas para que as obras não sejam concluídas é a mudança e alternância de político no poder. Por exemplo, eu sou do... Jamais isso, né? Que Deus... né, eu vou até fazer até brincando aqui um formato de cruz, mas que isso nunca vai acontecer. Suponhamos que eu sou o prefeito que foi eleito aqui em Paulista pelo PT, inicia uma obra, aí eu não termino o meu mandato e entra outra pessoa de outro partido, ele não constrói por pirraça política. Para não fazer, para não, né, glamoralizar o que o outro começou. Só que tem no reino de Deus não tem problema em relação a isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá no céu não existe eleição. Não existe alternância de poder. Não existe mudança. Como diz lá no Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde o nascente do sol até o acaso. Ele se inclina dos céus para ver como estão a terra. Ele levanta do pobre e do pó do monturo para fazer o necessitado assentar à mesa dos príncipes, mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Louvado seja o Senhor, disse o salmista. Deus não sai do trono, por isso que Deus não faz elefante branco na sua igreja. O que Deus começou na nossa vida, ele vai concluir. Por isso que Paulo disse: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós. A obra de Deus, embora nós não conheçamos, ela sempre será boa. Deixa eu falar de um testemunho aqui, que talvez eu não falei ao longo do curso. Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial? Eu sei que vocês não participaram, né? Lembram no sentido que vocês já viram inúmeros documentários. Ou não? Som? Vocês estão me escutando aqui ou não? Oh. Tá todo mundo me escutando aí, né? E essa palavra aqui, ó, tá aqui em grego, ó. Ergon é obra e agaton é boa. Boa obra, isso aqui é um adjetivo que dá qualificação à obra no texto grego. Você tem que assistir um livro chamado Refúgio Secreto. Assistir um livro. Assistir um filme baseado no livro. Muito bem, Patrícia, muito bem. O nome do filme é Refúgio Secreto. Alguém aqui já ouviu falar dele? Tirando Patrícia? Não. Caio? Eu não, professor. Os demais? Não. Eu não, professor. Vocês estão obrigados a assistir esse filme, tá certo? Pode estar dizendo que nós aprendemos a ser crente assistir aquele filme. Mas vejam só. Hitler, quando começou, ele invadiu a Holanda, um país rico em protestante, vocês sabem, é herdeiro da reforma protestante, e ele deu uma sentença aos protestantes. Se eles não quisessem morrer, eles deveriam entregar aos judeus. Mas a família Terbon, o pai Daniel Terbon, em vez dele entregar aos judeus, ele fez... Não, mas tem que contar pelo menos uma parte, né? Pode não? Digamos que ele escondeu os judeus na sua casa. E com isso ele vai preso. Vai ele, seu filho, suas duas filhas, mas vai um sobrinho também. Tem calma, Patrícia, estou dizer aqui que Deus sempre faz a obra boa. Resumindo o filme, todos vão para o campo de concentração. Tem calma, eu tenho que dizer isso aqui. Vocês sabem do que Hitler fez, capaz de fazer.
uma das pessoas da família escapa ilesa. Patrícia, depois eles vão assistir. Ela tem uma frase que é marcante. No final de tudo, o bem prevalece. Esse filme e o livro o livro é um best-seller que ajudou muitas pessoas com a sua fé em Cristo Jesus. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus não faz elefante branco. Nós somos uma obra que está sendo construída até um fim, um propósito até o dia de Cristo. Paulo ele tem ciência que mesmo preso é um propósito. Mesmo sendo massacrado pelo Império Romano, não só como ele, como os demais apóstolos e outras pessoas na historicidade da igreja, as pessoas tinham certeza que mesmo nesse sofrimento, Deus não fazia elefantes brancos. Isso é motivo de Paulo estar totalmente alegre, fazendo súplicas e agradecendo a Deus por tudo que tinha passado. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão entendendo aí a questão da haristologia paulina. Já falei vários pontos aqui. Posso continuar? Pode. Não. Sim, professor. Outro ponto. Tô demorando para responder, que a internet tá parando aqui. Mas o bom é que está gravando, né? Está gravado, então né, vocês podem assistir mais uma vez. Verso de número 21. Quer que diz aí, lê um de vocês aí, o verso 21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para proveito o quê? Tem alguém entrando, é? Ah, sim. O Isaac falou. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. É quase a mesma coisa que eu falei no início, que eu vou falar agora. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, indubitavelmente é melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha aqui. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O que é que Paulo está dizendo? A haristologia parte do pressuposto também que todo cristão, não só o apóstolo Paulo, ele deve ser útil para estimular a fé dos outros. Não é para destruí-la,
Mas eu falo na fé no sentido, por favor, irmãos, não é de acreditar no absurdo das questões existentes. Por exemplo, lá no livro de Introdução à Interpretação Bíblica, aquele trio maravilhoso de William Craig, Craig Bomberg e Robert Ribot Jr. vai dizer que, pela má interpretação da mulher, a mulher disse que Deus, ela tinha uma fé de que Deus ia matar o marido dela para ela casar com o amante dela. Isso aí não é fé. Isso é maluquice. Isso é coisa translocada. Essa fé, que não é fé bíblica, ela deve ser totalmente sufocada. Mas a fé que Paulo está dizendo, por exemplo, Paulo escreve essa carta para estimular a fé. Eu não estou dizendo que é para você ser um coach, não, viu? Para você estimular os outros, mas em outras coisas. Mas nesse sentido, todo cristão, ele deve, porque a alegria é abundante na vida dele, ele tem que transpassar essa alegria. Só é ver a história do pastor André, que é o fundador como o nome é do Portas Abertas, que agora no dia 15 de julho aconteceu tem mais de 66 anos. Os livros que ele colocou, ele é conhecido como o contrabandista de Bíblia, que durante muito tempo consolidou a fé em Cristo de outras pessoas, porque diuturnamente Satanás nos ataca continuadamente. Por isso que Paulo diz que vai permanecer com eles para proveito, é que a fé dele, a vida dele era proveitosa e útil para as outras pessoas, para toda boa obra, como um bom obreiro. O grande problema nosso é que nós, devido a coisas terceirizadas, nós não estimulamos a fé dos outros cristãos, como Paulo está fazendo, escrevendo essa carta para que as pessoas permaneçam em Cristo. Essa questão dessa utilidade. Por isso que ele vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele quer estar na carne porque ele quer trabalhar de forma onerosa para o Senhor. Por isso que até Josué Gonçalves, ele diz uma frase bem interessante, que é o seguinte: quem não serve, não serve. Ele tem um desejo, Paulo, de estar com Cristo, mas ao mesmo momento ele tem um desejo de ser útil para as outras pessoas, para estimular a fé. Você pode ver até no Tratado de Martim Lutero sobre a oração, que ele ajuda uma pessoa que tem dúvida, eu só me esqueci, eu só lembro que ele é sapateiro, que ele tem dúvida, né, em relação a como se deve orar. E até o próprio Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: quando eu recebo a notícia ruim, eu sou como o irmão Lutero, que dizia o seguinte: vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. Essa era a ideia, de estimular a fé em Cristo Jesus, para que as pessoas possam permanecer em Cristo. Nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja. Nós temos o carteiro e nós temos o coveiro. O coveiro é que gosta de sepultar a fé dos irmãos em Cristo Jesus. E o carteiro é aquele que traz as notícias vindas do céu. Esse é o tipo de pessoa que está dentro do nosso seio eclesial. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim ou não? Eu vou tratar mais essa questão da radiestologia, amados. O irmão Isaac colocou aqui, ó: quem não vive para servir, não serve para viver. Aí tá certo. Deixa eu colocar outro ponto aqui em relação à aristologia no capítulo 4. Vamos para o capítulo 4. Agora vamos ver o efeito da aristologia na vida cristã, ou que deve ser feito literalmente. Verso 6. Leia aí, por favor. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam saiu da... Rapidinho, eu vou desligar minha câmera aqui, é rápido.
Seja bem-vindo, Alexandre. Deixa eu ver aqui, som. Vou abrir minha câmera aqui. Pronto. Vamos voltar para lá para o texto. Vamos lá. Pode colocar aí, meu amigo Gustavo, lê, por favor. Amém. Amém. Não esteja inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Vamos lá. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. A palavra inquieto está aqui, ó. Merimanate. Essa mesma expressão, ela é utilizada lá em Mateus capítulo 6, do 25 ao 33, que a gente vai colocar aqui. Essa ideia no grego, merimate, é a ideia de repartir, é a ideia que a pessoa está totalmente repartida, nesse sentido. O sentido de estar com a cabeça em um lugar e o corpo em outro. Veja, quando Paulo escreve essa carta, que nós falamos do cognato da raris ou raras, da questão em relação à alegria, Paulo, devido, nós falamos aqui, o tensionamento estressante pelas pessoas em relação ao apóstolo Paulo, é que as pessoas estavam, em outras traduções aqui, vem a palavra, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí Paulo diz, mas, ó aqui, ó, ele coloca aqui, essa conjunção adversativa, dizendo que as petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, que é a eucaristia. A eucaristia é a ideia de agradecer a Deus em todo momento em relação a tudo isso. Dentro da haristologia paulina, ou a doutrina da alegria de Paulo, o efeito disso, dessa haristologia em Cristo, o primeiro efeito é esse. É que um combate, ou até mesmo um antídoto em relação à ansiedade. Já disse o próprio Augusto Cury, né, que hoje está sendo citado, ele diz que a ansiedade é a mãe de todas as neuroses. Crise de ansiedade que a pessoa tem, até a questão de respiração e outras coisas, é uma porta para que a pessoa esteja totalmente depressivo. Quando Paulo está colocando isso, dizendo que não deve estar inquietos, é porque essa alegria em Cristo, ela serve como antídoto em relação à ansiedade. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, do 25 ao 33. Lá no Sermão da Montanha, que o próprio Grant Osborne vai dizer que é a ética do reino dos céus, o Sermão da Montanha, até o próprio, né, a grande Gandhi, a grande alma da Índia, ele dizia que se a Bíblia toda fosse jogada fora e permanecesse o Sermão da Montanha, não tinha se perdido nada. Mas Cristo utiliza um método que nós chamamos, né, que é a forte óleo de baixo para cima ou de cima para baixo, mostrando algumas questões relacionadas à ansiedade, que também Paulo tem muito bem consciência disso, acreditando na providência de Deus. Mateus 6, do 25 ao 33. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento? Não é o corpo mais importante que os vestidos? Olhai as aves do céu que não semeiam, não seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com toda ansiedade, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupado? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus, pois, que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, e não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Olha agora o segredo. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas, e não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque deixe cada dia com o seu próprio mal. A alegria soteriológica dada por Cristo dentro desse escopo da haristologia paulina é um antídoto em relação à ansiedade. Se Cristo me salvou, será que Cristo também não pode cuidar das minhas necessidades mais basilares e triviais da minha existência? Por isso que Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Eucaristia, que nós chamamos de Eucaristia, é a ideia de ser grato a Deus em todo momento. A haristologia, ou a doutrina da alegria, faz com que nos alegramos nesse Deus que nos salvou e também cuida de nós. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Amém. Vocês estão entendendo aí essa questão da haristologia que mostra a questão da dependência em relação a Deus na sua providência. Outro ponto de efeito em relação à haristologia, verso 7. O que é que diz aí? E a paz de Deus que excede todo. Teve quem foi que leu primeiro? Foi Adreilson? Eu acho Pode que ler, é a pode internet. ler. Leia, Adreilson. Um pouquinho de cada. Opa! Adreilson? Ele saiu sem que. Eu acho que ele saiu. Eu acho que a internet dele também não está muito boa. Leia aí, Gustavo, de novo, o verso 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mais uma vez, olha, em Cristo Jesus. Vamos lá. A gente falou em relação à paz de Deus, né? E essa paz de Deus é garantida através dessa haristologia. Agora, só tem uma coisa. Que esse pronome relativo aqui, né? Que está sendo mostrado. Excede todo esse entendimento aqui, que é essa palavra aqui, ó. Frurescem, né? O entendimento, essa ideia do pensamento, assim, perdão, esse aqui, ó, num, essa ideia do entendimento mostra claramente que essa paz, ela é muito maior do que a lógica humana, do que a percepção humana e consciência daquilo que é bom. Não precisa entrar em detalhe, porque a gente já falou. E outra coisa aqui é muito interessante, que é guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vocês sabem que a linguagem de Paulo é totalmente análoga. Vocês sabem o que é analogia, né? Paulo está fazendo isso em relação àquilo que ele está vivendo. Paulo, ele está o quê, amados irmãos? Qual é a situação de Paulo? Está preso. Guardará os vossos corações é porque Paulo, lá onde ele estava, tinha uma guarda romana que guardava o lugar que ele estava, né? Embora preso. Permanecia como segurança. E Paulo, ele coloca a questão da alegria em Cristo, que ela vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Cristo vai colocar uma guarda em nosso coração. Por quê, irmãos? Como eu falei aqui, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele vive nos enganando e buscando âncorar em outras coisas, das quais não é em Cristo. Mas veja só, veja que bênção estudar essa situação da haristologia.
estudando essa questão, nós entendemos literalmente que mesmo muitas vezes inclinados ao pecado, Cristo guarda os nossos corações. Porque, irmãos, quando deixamos de ter alegria em Cristo, nós ancoramos os nossos corações em outras coisas. E por ancorar os nossos corações em outras coisas, é aí onde nasce o adultério, a mentira, as questões celeumáticas dentro da igreja. Se andarmos segundo o desejo do nosso coração, aonde nós vamos parar? Porque quando nós entendemos essa alegria em Cristo, embora inicialmente nosso coração queira determinadas coisas que não são aprazíveis aos céus, mas muitas vezes, quando a nossa alegria em Cristo, nós pensamos, será que se eu for fazer isso vai agradar a Cristo? Serve como um diretivo em nossos corações, porque Cristo está guardando o nosso coração. Esse assunto é muito extenso. Já faz 1h e 22 minutos que nós estamos falando. Mas eu quero só mostrar essa última parte aqui, sobre a questão da alegria de Paulo e da sua aprendizagem em Cristo. A pedagogia de Paulo. Leia aí Filipenses 4, do 10 ao 13. Alguém pode ler? Sim, professor. Leia, Amado. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala do que, meus irmãos? Dessa alta suficiência. Agora não é dele, não. Essa alta suficiência é em quem, amados? Em Cristo. É a regra da autarquia, que é a ideia de ser autossuficiente. Isso ficou muito famigerado com minha autarquia, né? Com aqueles bonequinhos, aqueles ventrílogos lá de Doquinha, né? Não é aquele ventrílogo que chamava o pessoal de autarquia. Que isso é até uma expressão política de autossuficiência. Nós não vamos entrar no detalhe aqui. Paulo está dizendo que ele está muito alegre no Senhor por reviver a vossa lembrança de mim, no sentido de lembrar dele, da situação que ele estava, até também com ajuda com donativos, com pecúlio, com erário, com faz-me rir, com dinheiro. E ele diz no verso 11, eu não digo isto por minha necessidade, porque eu já aprendi a me contentar-me, a ser autossuficiente. Mas essa alta suficiência, essa autarquia, não é dele mesmo, mas é a autossuficiência que vem de dentro, que é quem? Cristo. Com o que tenho. Você sabia que existem pessoas que vivem tristes com as coisas que não têm? Ao invés das pessoas se alegrarem com o que têm, elas ficam tristes com o que não têm. Tem alguém que está rindo aqui, foi o quê, Patrícia? Patrícia, mas aí é uma questão lógica, né? Para eu chegar mais rápido. Minha esposa está dizendo aqui, amados, que eu cheguei em casa aqui, eu passei somente umas 3 horas de trânsito, de ônibus. Só 50 minutos eu parei ali no metrô, né, do nosso Grande Recife.
Ela tá dizendo aqui que tava reclamando agora, porque tu não tem uma moto. Mas é verdade. Infelizmente, nosso coração, ele se alegra, ele não se alegra com o que tem, mas ele fica triste por aquilo que ele não tem. Mas Paulo vai dizer, nesse sentido, que ele está contente com o que ele tem, porque ele sabe viver abatido em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, ele está instruído. Ele coloca aqui o que nós chamamos de melisma. Ele coloca dois extremos para mostrar uma verdade. Fartura, muita coisa. Fome, dificuldade. Abundância, mas padecer necessidade. E o verso 13, que todo mundo conhece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós começamos com aquilo que terminamos, né? Nós terminamos, perdão, com aquilo que começamos. Que a alegria, ela literalmente é do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, eu gosto da tradução nesse sentido do NVI, com a força que Cristo me dá, eu enfrento qualquer coisa. Esse posso todas as coisas virou estribilho de posso todas as coisas, eu quero ter um carro, eu quero ter isso. É o contrário. É no sentido de viver na total dependência de Deus e entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma pedagogia para que fiquemos alegres em relação com o Senhor e depender dele em todas as coisas. Esse é o efeito da haristologia. Bem, esse assunto é mais intenso, tá certo? Eu espero que os irmãos orem por mim, que eu estou querendo escrever um livro. Gustavo e Caio, que foram diretamente meus alunos, e Luciano, que foi aluno de uma aula só, eu não sei se o Luciano lembra, mas eu tenho um problema em relação a escrever. Eu não gosto muito de escrever, mas eu estou sendo obrigado a gostar de escrever devido a algumas nuances educacionais. Mas esse curso que nós estamos fazendo, ele merece ser escrito, algumas coisas que nós colocamos aqui, as nossas propecções em relação aos assuntos abordados, para que possamos, em Cristo Jesus, fazer um livro, e acredito que os primeiros a receberem esse livro serão vocês, né, que estão fazendo aqui o nosso curso. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a isso que foi abordado? Amém, professor, por mim tudo bem. Depois eu vou dar uma olhada. O pastor Genício fez falta hoje. Fez, mas a aula está gravada, depois ele assiste, mas fez. Irmão Luciano aí, para a gente ter Luciano que abriu o microfone, quer falar alguma coisa, amado? Professor, tá tranquilo, viu? É proveitoso a sua aula, viu? Prazer. Tem certeza que você quer fazer nenhuma pergunta? Você quer dar nova de paz. Não, tô aprendendo cada dia mais com o senhor. Tá certo, meu irmão. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmão Isaac, a dona Leandra aqui, que está participando hoje também. Leandro, pode falar, Leandro. Leandro não, Gustavo. Ô, professor, sim. Aí, essa prova vai ser como? A gente falar aqui, é? Vai ser tudo oral. Prova de... Eu vou fazer um exercício. Eu vou mandar um exercício para você responder, né? Deixa terminar o curso. Vai ser fácil. Pra gente responder, né? Eu vou perguntar a vocês. Vai mandar grego, não. Mande pro irmão Caio, que ele é mais... Diga-me, Isaac. A sua didática é tão boa, é tão precisa que nos deixa sem palavras. Rapaz, dependendo da ambiência, né, a gente pode ficar assim, será que no sentido, porque a gente gosta de fazer com que o aluno pense, né? Isso é que minha esposa fala muito comigo, que ela disse que às vezes eu falo demais, mas a gente tem que deixar o aluno pensar também, né? Caio e Gustavo tiveram aulas comigo diretamente, né? A gente fazia algumas perguntas lá para que o aluno pudesse pensar tranquilamente, tá certo? Não, eu entendo, e essa eu concordo que essa seja a verdadeira didática, mas, pelo menos para o meu entendimento, né, a sua precisão na didática
é muito proveitosa e, assim, confesso que nos deixa praticamente sem dúvidas com relação ao tema proposto, né? Eu fico muito alegre com isso, tá certo? E a gente tá